Bem, eu sou o Everton Maurício e junto com os outros membros do meu grupo, sendo eles Derek Antônio, Fernanda Santos e Guilherme Monte Santo, viemos apresentar um trabalho voltado para um experimento feito com a sombra. Mas antes de mostrar sobre o experimento, vamos introduzir primeiro conceitos sobre luz e sombra para que fique mais fácil o entendimento acerca do experimento. Primeiramente, em relação à luz, temos dois módulos, ou seja, duas ideias onde a luz é vista para o estudo. A primeira delas sendo o módulo da óptica geométrica, onde é um ramo da óptica, onde ela se baseia na luz como sendo um raio. Isso ajuda a descrever alguns fenômenos que a luz faz, como a reflexão, a refração, formação de imagens. Um outro módulo da luz é o módulo de onda eletromagnética, onde a luz é vista como uma onda eletromagnética visível, que é feita a partir da propagação em conjunto de um campo elétrico e um campo magnético. Aqui temos o espectro eletromagnético, onde podemos ver as escalas tanto do comprimento da onda da luz quanto a frequência em hertz. Aqui vemos na escala onde se apresenta a luz visível para o olho humano, que é essa onda é o tipo de onda em que conseguimos visualizar. Ela se encontra entre as ondas infravermelha, ultravioleta e outras ondas conhecidas como raio-x, os raios gamas, o micro-ondas e as ondas de rádio que não são visíveis para o olho humano. Agora eu vou mostrar para vocês alguns conceitos referentes à luz e sombra do nosso experimento. O primeiro conceito é chamado de princípio de propagação da luz retilínea, que diz que em meios homogêneos a luz sempre se propaga em linha reta. Há vários exemplos que comprovam esse princípio, como a observação do caminho percorrido pela luz, que sai de um projetor de filmes. O outro é uma câmera escura que consiste numa caixa de paredes escuras, com um furo pequeno em uma delas, pelo qual a luz se penetra. A parede oposta ao furo serve como um anteparo. As fontes de luz que possuem dimensões desprezíveis são chamadas de fontes pontuais. Já aquelas que têm um tamanho considerável, como o Sol, são chamadas de fontes extensas. O outro conceito é um raio de luz. Um raio de luz não interfere na propagação de outro raio de luz, que é o conceito 3, que uma luz cruza a outra, e isso não interfere na propagação dela. E o quarto conceito é quando se inverte o sentido de propagação da luz, sua trajetória não muda, que é mostrado aqui na imagem, que é da direita para a esquerda e o sentido da propagação é o mesmo, que o da esquerda para a direita. E esses foram alguns conceitos referentes à propagação de luz e sombra. A relação entre a luz e a sombra pode ser vista em sua macroforma na astronomia em eventos como eclipses solares e lunares. Em um eclipse solar, a Lua, que é um objeto opaco, fica entre a luz do Sol e a Terra, gerando uma sombra que é projetada na superfície do planeta. O tamanho dessa sombra é determinado a partir da relação entre a distância do Sol à Lua, o tamanho da Lua e a distância da Lua em relação à Terra. Desde a Idade Antiga, cientistas têm usado a luz em uma variedade de experimentos. Aristóteles, 384 a 322 a.C., usou para argumentar a favor da esfericidade da Terra. Hipparcos, um cientista grego que viveu entre 190 a 120 a.C., usou uma estimativa do tamanho da sombra projetada durante um eclipse para tentar determinar a distância entre a Terra e a Lua, chegando a um resultado bastante próximo do que temos hoje. Uma das observações de eclipses mais importantes da história foi realizada em Sobrado, no Ceará, e ajudou a comprovar a teoria da relatividade de Einstein, que tem relação direta com a luz.
Olá, meu nome é Guilherme e agora eu vou falar do nosso experimento em si, que é o experimento da sombra. Brevemente eu vou falar um pouco sobre a teoria por trás desse trabalho. Como meus colegas explanaram anteriormente, a gente já explicou os conceitos de luz e de sombra. Teoria por trás disso diz o seguinte, que o tamanho da sombra gerada ela depende tanto da fonte da luz quanto da distância que estamos a esse objeto da luz. Então, quanto mais distante o objeto se torna da fonte de luz, maior é a sombra. Por exemplo, você consegue ver isso em uma relação de triângulos. Aqui na foto, por exemplo, você consegue fazer aquela relação. Você tem 1 metro até o objeto em relação à fonte de luz, e esse objeto tem 0,5 de diâmetro. Qual que vai ser a sombra dele? Ora, vai ser abre aspas, triângulo maior de 3 metros, fazendo uma regrinha de 3, você chega em 1,5 metro. Você consegue fazer essa relação para descobrir o tamanho da sombra. Aqui tem outro exemplo, 1 metro de distância, 0,5 diâmetro tem o tamanho do objeto, e a sombra maior? É um triângulo de 10 por 5 de diâmetro. Fazendo essas relações você consegue prever o tamanho da sombra. E a gente realizou esse experimento na prática. A gente utilizou uma garrafa e fez medidas a cada distância para ver quanto que era a largura da sombra era interferida. Então, por exemplo, quando a distância entre a parede até a fonte de luz era 41 e a distância da fonte de luz 88, a gente tinha uma largura da sombra de 14 centímetros. Depois a gente aumentou mais ainda a distância, conseguiu 18. E a maior distância que a gente fez, a largura foi para 35 centímetros. Ou seja, a gente ia aumentando a distância entre a gente e a garrafa, com a fonte de luz, consequentemente o tamanho da sombra era expandido. Com esses resultados a gente conclui, faz a validação do experimento, que existe uma relação entre a distância e o tamanho da sombra projetada. A gente também verifica aquilo que já foi dito, como a maior a distância, maior a sombra, menor a distância, menor a sombra. Basicamente, esse foi o nosso trabalho. Agradeço a atenção. Aqui estão nossas referências e muito obrigado.